Shingeki no Kyojin Attack on Titan, última temporada, parte 2, episódio 4, que é o 20, né, se você contar junto com a parte 1, e o episódio 79 no geral do anime inteiro. Vou comentar esse episódio que foi bem louco ali, implementando o conceito de viagem no tempo e complicando um pouco mais as coisas. Mas você aí, conseguiu entender tudo? Já deixa o like aí e vambora. O episódio começa depois que Zeke e Eren batem as cabeças e agora vemos que eles estão passeando por memórias, mais especificamente do Grisha, já que o Zeke acredita que ele fez lavagem cerebral do irmão. E a primeira memória que vemos é do Eren bebê, que pra falar real, ele parece tão diferente que antes de dizerem que era o Eren, eu até me questionei se era ele mesmo. O Zeke demonstra todo o rancor dele ali, né, contra o pai, dizendo lá algo como: bonito, né, pai? Tô aqui de boa, vivendo com uma família e esquecendo da antiga. É interessante que conforme vai passando as memórias, o Zeke começa a notar que tem algo de estranho, mas ele continua com a ideia na cabeça de que o pai não é flor que se cheire. Ele mostra o Grisha ali conversando com o cara e diz que ele estava se aproveitando, que era um médico, para se aproximar de poderosos e assim localizar a família real. O Zeke dá a entender que ele prefere continuar lutando por Eldia do que cuidar da própria família. E o Eren entende o que o irmão mais velho quer dizer. Ele até fala ali algo meio: oh meu Deus, finalmente eu te entendi, mano. Ele é mesmo um pai de merda, vamos agilizar logo esse plano de eutanásia. Mas o Zeke, apesar de inicialmente parecer surpreso, deve ter ficado ligado que aquilo não era realmente o que o irmão mais novo pensava e chamou ele para ir para a próxima lembrança. Com o tempo, o Grisha acabou achando o lugar lá da família real, só que isso anos antes do massacre, onde ele consegue roubar o fundador da Frida Raiz. Depois disso, ele volta para casa e dá um abraço forte do filho, e com isso o Zeke entendeu que o Eren de fato foi amado pelo pai, sendo capaz de fazer com que o Grisha deixasse de lado a sua missão de restauração de Eldia. O Zeke deve ter sentido talvez até uma ponta de inveja do Eren nesse momento, mas mesmo assim o Zeke continua com raiva do Grisha. Enquanto ele está falando mal do pai, o Eren nota que o Grisha estava naquele momento justamente com a foto que tinha da família antiga, e depois ainda pede desculpas pro Zeke enquanto dorme. É então que ele acorda e de alguma forma parece que consegue ver o Zeke ali na frente dele, o que surpreende os irmãos. Mas o Eren, a gente não sabe se isso realmente surpreendeu ou não, dados os acontecimentos do resto do episódio. O Grisha começa a achar que viu coisas e que não tinha como o Zeke ser o cara barbudo que ele viu. Até aquele momento, era o Zeke quem conduziu o irmão mais novo pelas memórias, mas agora o Eren é quem chama ele para ver a próxima memória. Depois da abertura, vemos um Eren já com 9 anos, o que faz com que o Zeke diga que de fato aquilo faz parecer que o Grisha não o manipulou. Mas ele ainda não compreende os motivos de ter sido traído. Os motivos pelos quais o Eren continua lutando conforme o jeito que o Grisha parecia querer. Os motivos pelos quais ele tá fazendo isso mesmo depois de ter recebido o Titã sem saber das coisas, mesmo depois de ter passado por muito sofrimento. E o Eren responde que na verdade ele sempre foi assim. E a próxima lembrança que o Zeke vê é o do Grisha encontrando aqueles homens mortos que o Eren matou quando foi salvar Mikasa. E essa cena choca o Zeke. O Eren diz uma coisa interessante. Ele fala que ele é do tipo que rouba a liberdade alheia caso a sua liberdade seja ameaçada. E eles conversam enquanto observam o Grisha dar uma bronca do seu filho e a famosa cena do Eren entregando o cachecol para My House. O Eren fala umas coisas mó doidas ali pro Zeke, dizendo que ele é um homem que não se afirma e que fica vivendo à sombra do pai morto. Na memória seguinte, o Zeke fala que não vai abandonar o Eren e que vai salvá-lo como Ksaver fez com ele. Eles acompanham o Grisha até em casa, onde ele escreve sobre existir humanidade fora das muralhas e tudo aquilo mais que eles descobriram lá na terceira temporada. Ele guarda o livro na gaveta e fecha com a chave que ele viria entregar pro Eren depois. E o interessante é que depois disso ele olha pro Eren e fica surpreso como se pudesse ver ele na sua frente. Temos novamente aquela cena da Mikasa X9 falando que o Eren queria entrar para a tropa de exploração lá da primeira temporada, lembra? Agora do ponto de vista do Zeke e do Eren enquanto passeiam por aquela memória. Essa cena toda é reanimada agora pela mapa e tal, mas por algum motivo a cena que o Grisha mostra a chave pro Eren é com a animação da época da Witch. O Grisha fala sobre levar o filho no porão enquanto olha pro Eren do futuro, de novo como se pudesse vê-lo. Então vamos pra parte que ele finalmente vai atrás da família real. A primeira coisa que o pai do Eren faz ao encontrar com eles é tentar argumentar, citando a família dele e tudo, e que o pessoal das muralhas vai morrer se nada for feito, mas a gente sabe que é inútil. A Frida fala que os súditos de Mi têm que aceitar o destino e pagar pelos pecados e tal. O Zeke até fala que concorda com ela, mas o Eren ali do lado tá pistolaço.
Enfim, no meio dessa confusão toda, o Grisha revela finalmente que o titã de ataque, assim como os demais titãs originais, tem uma habilidade especial que se trata de nada mais, nada menos que poder ver o futuro de outros portadores do titã que virão depois. Ele fala que vai matar geral ali e vai roubar o titã fundador. Ele puxa o bisturi para se ferir, mas na hora H ele arrega, então ele cai de joelhos dizendo que não consegue matar crianças. O Zeke olha aquilo e estranha, porque ele sabe o que acontece e as coisas parecem estar rolando de uma maneira diferente. Enquanto o Grisha se lamenta, a família da Frieda começa a botar pressão nela para que ela resolva matar o inimigo. Ao mesmo tempo, o Eren chega no pai e começa a falar para ele levantar e fazer logo o que veio fazer, falando sobre a morte da irmã dele, sobre os companheiros mortos que ele teve e sobre o Kruger, e assim fazendo com que o massacre ocorra. E essa cena do Eren falando com ele, depois daquela cena que vem em seguida, muito boa por sinal, do Grisha piradão gritando que fez tudo que o Eren pediu, essas cenas confirmam que sim, ele e o Eren do futuro estavam tendo contato. E o Eren estava dando ideias para ele, e isso mais de uma vez, apesar de vermos ele falando diretamente só uma vez. O que me leva a crer que ele pode meio que fazer um contato mental com o Grisha. E que os momentos que vimos que ele estava olhando pro Eren do futuro, era porque esse contato estava rolando. Então teria sido o Eren do futuro responsável por todos os acontecimentos importantes, como a cena da chave do primeiro episódio, como o diário que o Grisha deixou para trás no porão, por exemplo, e sabe-se lá mais o que. E agora existe um paradoxo bem louco, onde o futuro depende do passado e vice-versa. Nessa cena é importante frisar a fala do Grisha sobre o filho não lhe mostra tudo, se a Kala tá viva, por exemplo, e afins, o que demonstra que ele viu as memórias do futuro do Eren, mas o filho talvez porque o fundador impediu que ele visse tudo e deixou que ele visse apenas o que ele queria que o pai visse. É nesse momento que o Grisha nota uma presença e percebe que se trata do Zeke. Ele fala que a partir daquele momento os desejos do Zeke não vão se realizar, só os do Eren. Que ele viu o que acontece, mas não esperava que ia ser algo tão assustador. Ele começa a pedir desculpas pro filho, abraça ele e fala várias coisas. O Zeke hesita, mas chega um momento que ele deixa cair algumas lágrimas. Enfim, é então que o Grisha pede para que o Zeke pare o Eren. A cara do Eren parece ali meio bizarra, e depois um Eren do passado, talvez o da época que beijou a mão da história. E pode ser mesmo. Quem sabe no momento que ele beijou a mão da história, não foi o momento que ele viu tudo isso daqui que a gente acabou de ver. Na cena final do episódio, o Zeke cai no chão, mas agora ele está nos caminhos, e em pé nós vemos que ainda está preso pelas correntes que o Zeke fez, está o Eren. Esse é o fim do episódio e eu quero saber a opinião de vocês. Comentem suas teorias e dúvidas também, para mim saber se vocês estão entendendo tudo que está rolando e assim eu poder ajudar, ou pelo menos tentar. Mas enfim, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo de Attack on Titan aqui no canal. É isso, valeu por tudo e até a próxima.